Boa noite a todos. O assunto é... Meu nome é Paulo, eu venho de Porto Alegre, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Se eu tossi um pouquinho, peço desculpas, que nem pegando uma chuva esses dias aí, estou numa luta contra a tosse. Mas vamos lá. O assunto da noite é a obsessão. O obsessor, quem é esse cara, o obsessor, né? O encosto, alguns chamam de encosto. O nome que quiser chamar. Esse espírito que anda conosco e quer o nosso mal. Eu lembro quando eu era jovem, isso já faz uns 25 anos atrás, eu fui num centro espírita, eu morava em Guaíba, eu peguei um livro para ler sobre a obsessão. E eu só lia aquele livro de dia, porque eu tinha medo do obsessor, né? E eu lembro que uma noite eu fui ler aquele livro, eu fiquei apavorado, e um amigo meu foi me chamar em casa, e ele jogava pedra na janela para me chamar à noite, para a mãe não ouvir, poder fugir de casa. Sabe como é que é jovem, né? E eu ouvi aquelas pedras na janela, meu Deus do céu, é o livro que eu tô lendo. E aí eu fiquei com medo da obsessora. Depois, quando eu fiquei mais velho e comecei a estudar o espiritismo de maneira mais séria, coisa e tal, eu não tinha saco para ler com o obsessor. Eu dizia, mas quem é esse cara, o obsessor, quer me incomodar? Vai incomodar outro. E comecei a ignorar esse fato da obsessão e seguir a vida. Só que, ignorando ou não, ela existe. Ignorando ou não, ela influencia a nossa vida. E a ideia da noite de hoje é conseguir responder o que é a obsessão, qual é os sinais que nós podemos ver práticos da nossa vida, porque vir aqui e falar da obsessão, é um cara, é um espírito, e eu não conseguir enxergar de maneira prática na minha vida, não adianta. Entender se ele é um amigo, se ele é um inimigo, e outra coisa muito importante é como nos livrarmos desse processo. Então, o que é a obsessão? Sempre que falamos de obsessão, nós vamos lembrar de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que ele questiona os espíritos assim: os espíritos influenciam a vida dos encarnados, a nossa? E os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que podes imaginar. Chega ao ponto de vos guiarem, de vos conduzirem no dia a dia. E com essa resposta, ele teve um alerta: ó, há uma grande influência aí. E eu preciso entender essa influência. No livro dos médiuns, quando Kardec está estudando a mediunidade, ele vai se debruçar sobre a obsessão. E ele, com seu estudo e com a instrução dos espíritos, ele aprende que existem 3 tipos básicos de obsessão. Que é a obsessão simples, mas não é uma simples obsessão. Ela é simples porque ela é sutil. Ela é camuflada no dia a dia. A ideia nesse processo obsessivo é o espírito prejudicar a nossa vida, criar embaraços na nossa vida, mas de uma maneira que nós não percebemos que ele está agindo. Porque se percebemos, vamos entrar em alerta e vamos procurar socorro. Então é uma obsessão bandida, vamos dizer assim. Porque ela vai se camuflar, ela vai se disfarçar, ela vai agir de maneira escusa, mas vai prejudicar muito a nossa vida. Ele também disse que há um aprofundamento da obsessão quando nós temos a fascinação. A fascinação, quando ele estudou de maneira prática para os médiuns, que eram os médiuns que tinham comunicações, vamos dizer assim, esdrúxulas, que não condiziam com aquilo que eles estavam estudando, e diziam para o médium: olha, sua comunicação não foi boa. E o médium ficava ofendido, como se falar que o espírito que falou por ele não é um espírito tão bom, ofende o médium. E ele começou a perceber que existia uma fascinação, que tudo que a pessoa fazia, isso para nós, ou dizia está certo, ela está sempre certa, ela nunca está errada, e ela começa a se isolar. A ideia do espírito obsessor na fascinação é tomar conta do campo mental nosso e nos isolar do nosso grupo familiar, do nosso grupo de trabalho, sermos uma pessoa arredia. E um terceiro modelo de obsessão é a subjugação, que é aquela onde o espírito já tomou conta do corpo da pessoa. Nós não vemos tanto isso no nosso dia a dia porque ela se confunde um pouco com processos de loucura. Então,
é uma área complicada de se trabalhar e visualizarmos no dia a dia. Espiritualmente falando, ela é mais fácil de tratar do que a fascinação, porque a pessoa vê que está tendo atos que não é dela. Então o alerta é grande, ele é momentâneo. Então essas são as três modos, ou as três faces da obsessão que Kardec estudou. A obsessão simples, que é a que atinge 99% de nós, ela é camuflada e dificulta o nosso dia a dia. Nós temos a fascinação, onde o espírito quer nos isolar do nosso grupo familiar, da sociedade, dos amigos. E a subjugação, que já é o controle do corpo. Mas quais os sinais de qualquer uma delas? Nós temos que ter um sinal, né? O que eu posso ver no meu dia a dia que talvez eu possa estar em um processo obsessivo? E isso eu vou trazer as palavras de Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nos Bastidores da Obsessão, que é uma obra que faz parte de outros 18 livros, 17 com esse aqui, 18, onde o espírito estuda a obsessão. E eu vou trazer as palavras dele porque é muito interessante, ela é muito didática, e nós vamos conseguir ver isso em nosso dia a dia. Ele começa assim: quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos. Quando constatar imperiosa força, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais. Quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais. Quando sentir o impacto de desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, fique atento, porque você se encontra em processo imperioso e vingador de obsessão pertinaz. Então nós vemos aqui nesse quadro, para observarmos em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, quando acordamos, quando estamos com os familiares, quando estamos no trabalho, quando estamos no trânsito, quando estamos no mercado, essas questões que vão acontecendo. E podem ver que são todas questões que nós vamos perceber no nosso campo mental. Quando nós percebemos uma interferência de uma ideia que não é comum nossa, e é uma ideia negativa. Porque os espíritos que nós chamamos de espíritos superiores, anjos, espíritos de luz, o nome que quisermos dar, não vão nos instruir com ideias ruins. Isso é uma questão quase que óbvia. Então, quando começarmos a ver ideias negativas, ideias que nos colocam para baixo, que nos colocam em tristeza, que nos trazem raiva, nos fazem sentir e fazer coisas que vai em desacordo com o Evangelho, acendemos o alerta. Pode ser um processo obsessivo. Por que pode? Porque é óbvio que uma pessoa que perdeu o trabalho não vai ficar feliz. Ela vai ficar triste, e não é uma obsessão. É óbvio que uma pessoa que perdeu um parente, um ente querido, ela não vai ficar feliz, ela vai ficar triste, e isso não vai ser uma obsessão. A questão é quando o nosso cotidiano normal, seria o cotidiano, né, o nosso dia a dia comum, nós começarmos vendo essa ideia, essas questões negativas entrando no nosso psiquismo, no nosso campo mental mesmo, acender o alerta. Mas o que eu vou fazer com esse alerta que acendeu? O que Manuel Filomeno de Miranda nos explica na obra dele? A primeira ideia, o primeiro de tudo, se tivermos uma religião, seja ela qual for, procurem a religião para quê? Para imediatamente, para ontem, começarmos a transformação moral do nosso espírito. Porque onde é que o espírito obsessor age? Nas nossas falhas morais.
E aí entra a questão, o espírito obsessor, ele é um inimigo ou ele é um amigo? Nós podemos, de maneira geral, e a literatura nos ensina, ter as duas fontes de obsessão. O inimigo certamente é alguém que na outra vida nós roubamos, nós falimos a pessoa, nós traímos ela no sentimento, nós matamos, nós em alguma guerra torturamos. São sempre coisas assim, onde o espírito está extremamente ofendido conosco. E quando ele está desencarnado e nos percebe encarnado e percebe que há falhas em nosso ser, ele vai usar isso para se vingar. Esse é o fato. Ele busca vingança. E tem a segunda obsessão, que é do amigo. Como assim a obsessão do amigo? Sempre que nós vamos em um ambiente religioso, lemos o evangelho, lemos uma obra espírita, eu falo obra espírita porque eu sou espírita, não posso falar de outra vertente, né? Eles nos pedem a mudança ou aperfeiçoamento da conduta moral. Por quê? Porque na falha moral, onde nós vamos criar os amigos, os parceiros obsessores amigos, vamos chamar assim. Eu tenho a minha conduta de ir ao bar beber. Isso é uma falha moral que dá um campo para o espírito agir. Mas por que beber é uma falha moral? Eu não quero aqui fazer puritanismo. Mas o que acontece? Quando nós desencarnarmos, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, não haverá bares para beber. Isso é uma coisa da terra que vai ficar na terra. Então, quando nós fazemos coisas que nos ligam ao plano material, que só existe no plano material, nós vamos estar nos ligando com espíritos que ainda estão apegados ao plano material. Se eu quero me ligar a espíritos que não estão preocupados com as coisas da vida mundana e sim com o aperfeiçoamento moral, eu necessito procurar ambientes e situações que aperfeiçoem o meu espírito. Não é para fazer puritanismo, esse é um fato. Então o que acontece? Eu, o Paulo, resolvo ir lá tomar uma cerveja, alguma coisa num bar. Que espíritos vão frequentar aquele bar? Aqueles que estão procurando se melhorar ou aqueles que querem continuar no vício do álcool? É uma questão simples, não é uma questão de é puritanismo, não é puritanismo, é uma coisa óbvia. O que acontece? O espírito, ele não consegue pegar ele o álcool ou qualquer outra droga e beber ele mesmo. Ele quer sentir o prazer do álcool. E ele precisa de alguém encarnado para ele continuar sentindo aquele prazer. Quando nós estamos lá tomando nosso golinho lá e o espírito consegue se acoplar em nós, não se acoplar de ir para dentro, mas é um processo mediúnico, né? Vamos chamar de acoplar, certo? E sentir o prazer da bebida através de nós, ele não vai querer nos largar. E aí, onde nós formos, teremos esse obsessor amigo. Mas o que acontece? Eu bebia, quando era só eu bebi uma cerveja. Mas agora eu tenho um obsessor amigo, eu preciso beber 2 cervejas. Eu tenho que saciar a minha vontade e a dele. Só que ele também tem um amigo desencarnado. E ele chama outro a beber junto. Eu não bebo mais uma, eu bebo 3. Porque eu tenho que saciar a minha vontade e a dos 2 parceiros. E esse é o fato do obsessor amigo. E o dia que eu resolvo parar de beber, eles vão ficar bravos comigo. Eles não querem perder o aparelho mediúnico onde eles satisfazem os seus prazeres. Esse é o perigo da nossa má conduta. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda e os espíritos nos pedem: tu quer mudar a tua vida para melhor? Se tu está com uma obsessão ou não, mas aqui nosso assunto é a obsessão, transforme a sua conduta moral diária. Isso é urgente, é para ontem. Por que o obsessor amigo, indo um pouco além, ele não quer nos largar? Se nós lermos a obra do Chico Xavier, Irmão Jacó foi um grande espírita da Federação Espírita Brasileira, que ele desencarnou e escreveu essa obra. Quando ele desencarnou, ele foi
ao Centro Espírita de Chico Xavier, ele queria passar uma mensagem para os amigos que continuavam na Terra, aqui encarnados, e olha, continuem, sigam a luta, aquela mensagem positiva para animar aqueles que estão na batalha. E ele chega lá e pede para o diretor da sessão, olha, eu quero escrever pelo Chico aí, porque eu era da federação, eu tenho que ter porta aberta. E o diretor falou, não é assim, vai ter que sentar aqui e esperar 5 dias. E ele, mas como esperar 5 dias? André Luiz, que é outro espírito que já desencarnou e escreveu a série André Luiz, escreveu uma série de livros e ele nem era espírita, ele não fez nada. Como é que ele pode escrever e eu não? E nisso o espírito explica para ele, olha, André Luiz esperou 40 dias para poder escrever. Por que tu não pode esperar 5? E um pouco mais, tu precisa sintonizar com o médium para poder escrever. Então vejam, o processo de sintonia não é simples. Não é todo o espírito que vai nos encontrar na rua que vai conseguir sintonizar conosco. É que nem casar, é fácil casar? Quantos não procuram um médium, alguma coisa que querem encontrar o parceiro ou a parceira ideal? Porque não é fácil. Fechar a sintonia não é fácil. E quando o espírito fecha a sintonia conosco, ele não quer nos perder. E por isso que o espírito, aquele que nos vinga, ele tem acesso a nós porque algum parceiro, algum amigo, é aquela pessoa que na outra vida tinha ligação conosco. Por isso que essa obsessão da vingança também é um acesso. E o que é esses acessos que eu tanto falo? São as nossas imperfeições morais. São como plugs no nosso perispírito que dão abertura ao espírito de nos utilizar, acessar, nos prejudicar. Com a minha transformação moral, eu vou dificultar esses acessos. Só que há uma questão aqui, não é do dia para a noite. É um processo demorado. É um processo que os espíritos que estão querendo nos prejudicar, num primeiro momento se afastam da gente e ficam olhando. Na primeira rachada nossa, ele vem de novo. Porque a ideia é nos prejudicar, a ideia é fazer nós perdermos essa vida, perdermos as oportunidades de aperfeiçoamento espiritual. Esse é o objetivo, é um objetivo claro e direto. E como ela é demorada? Eu vou dar um exemplo prático de uma pessoa que eu conheço, que trabalha em desobsessões. Essa pessoa tem um marido que há 20 anos atrás ele se aposentou e foi sacar a aposentadoria dele no banco. E sofreu um assalto e levou um tiro. Tá, teve aquela coisa toda, passaram-se os 20 anos, teve a pandemia, ele ficou doente, achou que ia morrer, e ele, eu vou no centro espírita, agora vou morrer, eu vou me transformar um pouquinho, porque vai que a vida continue, né? E ele foi ao centro espírita. E agora ele continua indo. Mas qual é a questão? A esposa dele trabalha na obsessão. E qual é a comunicação que ela recebeu? Eu estou há mais de 20 anos tentando prejudicar ele e tu me traz ele para o centro espírita agora? Então vejam que a transformação, o processo, a caminhada, a nossa libertação não é de um dia para o outro. Nós precisamos ter o compromisso de transformar o nosso ser, a nossa conduta moral, todos os dias ad eterno. Porque no primeiro momento, no primeiro deslize nosso, eles atacarão novamente. Mas como vão fazer isso no dia a dia? De maneira prática? Existe uma fórmula, que às vezes nós usamos lá em casa, eu vou usar a fórmula que eu uso lá em casa, eu vim falar coisa que ao céu, assim. Nós percebemos que tivemos uma semana difícil. Aquela semana que nem ele fala ali, acontecem coisas estranhas, nós percebemos que é uma influenciação negativa, nós não queremos acreditar. Podemos ter certeza, é uma influenciação negativa. Se o espírito quer ficar perto de mim e quer me prejudicar, qual é a menor maneira de afastarmos os espíritos obsessores assim num susto? Faxina em casa. Quem é o espírito obsessor que vai querer lavar um tanque cheio de roupa suja no inverno? Ele não vai querer ficar perto da gente. Isso é um fato prático do dia a dia.
Eu acordei sábado, eu tô meio estranho, eu tô achando que pode ser esse cara, pega a vassoura e vai varrer a casa. Esse é um fato. O espírito obsessor, o nosso inimigo, aquele que quer nos levar para as más condutas, vai nos soprar no ouvido, senta ali, fica o dia assistindo futebol, tomando cerveja, ele vai dizer assim, ajuda na faxina de casa. Não precisa fazer um grande exercício mental para vermos as escolhas que temos de fazer. Por isso que temos que fazer a mudança prática do nosso comportamento. Se não somos pessoas que conseguimos perceber os espíritos ao nosso redor, vamos fazer a prática do comportamento. Quando eu acordo, isso eu sempre falo, quando eu acordo, eu ajudo a arrumar a cama? Não ajudo, então começa a ajudar. É quase que simples. Quando eu tomo um café da manhã, eu ajudo a tirar a mesa? Não ajudo. Começa a ajudar. No meio-dia, eu ajudo a lavar a louça? Não, começa a ajudar. Essas transformações, para essas condutas diárias, nos afastarão dos obsessores. Como nós já falamos aqui, em outra vez, tirar do nosso comportamento as pequenas mentiras. Aquela pequena mentira mesmo que a pessoa que nos interfona ali, olha, vamos lá no churrasco, em vez de falar assim, não estou com vontade, eu não posso porque tenho um compromisso, é uma mentira. Quem vai estar perto de nós no momento desses? Aquele espírito que nós chamamos de luz ou aquele que nos quer desviar do bom caminho? É nos pequenos atos da vida que nós, que não temos acesso às questões mediúnicas, afastaremos os obsessores ou os doutrinaremos pela nossa persistência, pela nossa constância, deles verem realmente fulano mudou. Nós não temos o famoso caso do Divaldo Pereira Franco, que um espírito acompanhava durante 40 anos, fazendo tudo o que ele faz, até o dia que ele adotou a reencarnação da mãe daquele espírito e realmente, agora eu acredito em ti. Mas depois de 40 anos de boa conduta. Então nós adentrarmos pelo centro espírita, pedindo socorro, porque realmente chegam momentos da vida que precisamos do socorro. Não sabemos para onde recorrer, a mente está uma confusão, a vida está uma confusão, não tem uma luz no fim do túnel. É óbvio que vamos pedir socorro. Mas se pedimos o socorro, mas não mudarmos o comportamento, não adianta. Talvez o espírito se melhore e siga a vida dele, eu vou arranjar um outro obsessor. Vai passar um ano, eu vou ter tratado uns 10 obsessores aqui dentro. Mas eu não me tratei. É necessário mudarmos o nosso comportamento. E por fim, que está chegando o nosso horário, uma questão. O obsessor, esse desencarnado que fica nos incomodando, ao fim é um doente. Porque percebam comigo uma coisa, ele nos prejudica? Claro que ele prejudica. Ele incomoda? Incomoda. Enche o nosso saco, é óbvio. Mas ele não é livre. Ele não consegue aproveitar as benesses e as belezas da vida espiritual. Ele vive em torno da nossa vida. Ele é um escravo nosso. Se chegarmos ao momento de conseguirmos deitar à noite e rezar, olha, se eu te prejudiquei em alguma coisa, se tínhamos uma parceria e essa foi desfeita, peço perdão. Mas siga a tua vida. Porque essa pessoa, esse espírito, é um espírito doente. Todos nós conhecemos aqui algum amigo, se não for alguém de nós, que ele é doente ou fascinado por política. Só fala naquilo 24 horas. A gente não olha para a pessoa e diz, mas esse cara é um doente? Agora imagina um espírito que tem todas as maravilhas da vida desencarnada que só pensa em nós. Essa linda figura aqui está o dia inteiro preocupado conosco. Ele é um escravo. Ele precisa se libertar para viver. E com o nosso processo de transformação, de melhoramento, de mudança de comportamento, estaremos ou ajudando e libertando. E podemos, para encerrar, já está na hora, lembrarmos daquela frase de Pedro, lá na primeira carta de Pedro, que ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. A nossa transformação para o bem, a nossa ação no bem, cortará os plugs de acesso dos obsessores
nossas pessoas e ajudarão eles a evoluir. Na obra Os Mensageiros de Chico Xavier, tem um caso muito interessante. Tem um rapaz que ele sai do centro espírita e lá fora, porque eles não conseguem entrar aqui dentro, os obsessores dele estão esperando ele. E quando ele sai, já grudam nele e vão seguindo ele. Só que chegando em casa, eles não conseguem entrar na casa do rapaz, por quê? Porque a esposa dele, que era de outra vertente religiosa, tinha uma conduta moral extremamente correta e muita fé em Deus. E eles não conseguiam adentrar naquele ambiente doméstico. A nossa proteção, a nossa cura, a cura do nosso obsessor passa pelo nosso comportamento. Está na mão de cada um de nós. Só que devemos largar a preguiça, largar os velhos eu e nos colocarmos em transformação positiva para a vida. Muito obrigado. O tempo encerrou ali, não vou passar muito. E era isso aí. Obrigado.